Voltamos, Brasil! Telefone liberado 2578-6000, todas as redes sociais, fiquem à vontade. Porque agora nós estamos recebendo a doutora Ana Luísa Vilela, aqui nutróloga, que vai falar de mitos e verdades sobre enzimas para emagrecer. Bem-vinda, poderosa, tudo bom? Vamos começar, doutora. Me esclareça, por favor, se existe, essas enzimas funcionam mesmo, funciona para algumas pessoas, para outras não. O que são essas enzimas, quando deve ser usado ou não deve ser usado? Então, vamos lá. As enzimas são, eu brinco que é uma muleta para acelerar o nosso emagrecimento. Existem vários tipos de mulheres e homens e vários tipos de obesidade. A gente tem aquela obesidade centrípeta, a gente tem aquela obesidade no corpo inteiro, a gente tem obesidade mórbida, a gente tem um sobrepeso e a gente tem aquela gordurinha localizada. Para cada uma dessas situações, existe um remédio adequado e existem ações que a gente pode fazer. Tanto ações estéticas como medicamentosas, tá? Que precisam ou de um esteticista ou de um médico. Então, cabe a gente identificar para que a gente não fale depois, nossa, mas esse tratamento não deu certo, é porque ele foi mal conduzido e usado em momentos não corretos, tá? Então, para pessoas gordinhas que querem perder peso, normalmente a gente faz um blend de medicamentos, que enzimas não são nada mais do que medicamentos que não passam pela via oral. Existem enzimas orais também. Existem enzimas orais, mas assim, é um blend de medicamentos. Normalmente, cada médico monta o seu, por isso que não dá para especificar uma enzima. Generalizado. Não é generalizado, por isso que precisa de consulta, por isso que precisa de exame, para a gente saber o que eu preciso tratar. E em cima disso, a gente bola um tratamento com enzima que vai acelerar ou só a quebra de gordura, ou o ganho de massa muscular, ou acelerar o metabolismo para queima mesmo de calorias. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Mas tem alguma contraindicação? Hoje, a enzima, assim, como você disse, como você faz todos os exames? Já é uma coisa totalmente estudada, analisada. Tem que ser feita para cada pessoa. Quando a gente trabalha com o indivíduo e não com o tratamento, eu consigo delimitar as contraindicações. Eu posso tratar um diabético com enzima? Posso, eu faço uma enzima para aquele diabético. Eu posso tratar um senhor que tem aquela barriguinha proeminente com enzima oral ou com enzima injetável? Posso, eu vou estudá-lo, vou ver quais são as necessidades, se ele tem gordura hepática, se não, se ele tem gordura localizada, onde é, e vou modular uma enzima para ele. E quais as maiores dúvidas das pessoas hoje, quando a buscam? Usar a enzima que a fulana X está usando. Essa mania que tem de automedicar em tudo. Querer uma enzima única, achar que todo o tratamento é igual para todo mundo. É um tratamento médico, é um tratamento específico. A enzima só emagrece? Não, a gente tem que associá-la a várias coisas. Não adianta você comer mundos e fundos, chegar em casa, tomar uma enzima e achar que está certo. Não, é um complemento. Tá? Estou emagrecendo 200 gramas, tomo uma enzima, vou passar para 400, 600, hipoteticamente? Pode ser que sim. Porque se a gente está fazendo tudo certinho, ela potencializa seu emagrecimento. Consigo modelar o corpo com enzima localizada? Consigo. Porque aonde eu aplico, eu vou derreter aquelas gordurinhas ali e vou modelar o corpo. Mas está muito avançado, hein, Lili? Mas está tudo, né, doutora? Não, é mais uma possibilidade, tá? E as enzimas, elas podem ser usadas aqui, a gente está falando para emagrecimento. Cosmético também? Está nos cremes também? As enzimas, tem algumas substâncias que podem ser tópicas, podem ser orais, mas nada tem aquele efeito tão concentrado como a aplicação intramuscular ou intradérmica. Aí a gente potencializa aquele efeito. É um tratamento mais longo? Como que é? Normalmente... Vamos falar, focar em perda de peso, né? Que é o no mínimo 10 semanas. Por que eu digo isso, Nani? A gente precisa mudar hábitos. Eu não consigo mudar hábitos alimentares, eu não consigo criar uma rotina com menos de 90 dias. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça, porque assim, e depois desse tratamento, depois que a gente se motivou a emagrecer, é um tratamento para o resto da vida. Quem é sobrepeso, obeso, eu já fui obesa mórbida, eu emagreci 60 quilos e eu vivo sem 60 quilos há 12 anos. Então, eu me trato diariamente, eu não deixo 1 quilo virar 2, porque senão eu perco a mão. Então, eu tento passar isso para todos os pacientes, que é um tratamento eterno. E assim, é um tratamento multifatorial. Eu sou ansiosa, eu sou compulsiva, eu durmo mal, falando de um paciente, né?
Então, eu tenho que tratar não a gordura em si, eu tenho que tratar tudo isso que leva ele a engordar. E quais são as ciladas mais comuns que impedem as pessoas de perderem peso? E por que você acha que a nossa população está cada vez mais obesa? Cada vez a nossa população faz menos exercício físico. A gente é muito viciado em escada rolante, elevador, usa carro para os menores trajetos, tá? E a gente tem medo de sair na rua, nossos filhos têm medo de sair na rua. A oferta de comida é enorme, hoje em dia a gente não caça mais para comer. Não, é em casa, menina. A comida... manda o que você quer ainda, né? O que você quer. A oportunidade, a oferta é enorme. Então, hoje a gente come comidas que antigamente a gente nem sabia. Eu brinco com meu filho quando eu era pequena, da idade dele, eu nunca tinha visto um marshmallow, era só em desenho do Mickey. Hoje, aonde ele vai, são sacos e sacos. Todos os aniversários ele volta cheio de marshmallow. Então, hoje, o trânsito de alimentos, a oferta, a gente come comidas do Nordeste, a gente come da Europa e a gente sempre quer experimentar alguma coisa diferente. E a gente acaba não gastando. A culpa não é só do refrigerante, a culpa não é do chocolate, que a gente pode comer de tudo, desde que seja pouco. Só que a gente está perdendo meio esse controle, né? Esse limiar. E gastar. Hoje em dia a gente gasta muito pouco. Então vai somando isso tudo. Tem que queimar, né? Tem que Comeu, tem que eliminar. Tem que é no dia. Não adianta você falar, vai ter só no dia compensação, no outro dia eu me compenso, mas não, você vai 200 calorias, 200 calorias, 200 calorias. Chega no final do mês, 1 quilo. Chega no final vamos falar a verdade, gente? Você sobe numa esteira, sobe numa bicicleta, mas é uma demora para a gente conseguir perder 380 calorias ali. O negócio é difícil. Por isso que nossa rotina tinha que ser mais agitada, para a gente fazer esses exercícios sem pensar que eles existem. Como acontecia antigamente. Andava muito. Andava muito, a gente comia muito errado. Meus avós comiam com banha de porco. Eu também comia. Eu também comia muito. E assim, meu avô viveu até 100 anos, 98 anos. Então, assim, não foi o problema da banha de porco, mas ele gastava. Ele ia pegar o boi, ele matava o boi, ele pagava o porco, ele comia, guardava, sabe? E ele tinha toda aquela dificuldade para obter a comida. Hoje em dia a gente não tem isso mais. Então é uma somatória de pequenas coisas. Tá todo mundo lento, né? Na verdade, tá todo mundo muito parado, né? Tudo devagar, tudo muito fácil. Tudo é internet, tudo é na mão, tá tudo no nosso alcance e ninguém tá fazendo nada. Então a gente tem que se adaptar. Então o que a gente tem hoje? Uma academia? Então vamos para a academia. O que a gente tem hoje? Vamos andar, vamos descer um quarteirão antes do metrô, do ônibus e chegar em casa andando? Vamos, tem pessoas que moram aqui na cidade de São Paulo que não conhecem o quarteirão. Eu tenho pacientes que nunca deram uma volta no quarteirão. E aí eles querem milagre também, né? Aí vem o tal da enzima, a enzima. Então, o processo da enzima, a enzima é mais uma muleta, mais uma artimanha para a gente poder usar. Mas, normalmente, a gente tem que corrigir erros que vêm da nossa vida toda. A gente tem que corrigir erros que já estão embutidos na gente. Então, a gente tem que criar novos hábitos, comer mais fibras, comer mais verduras. Ter uma alimentação mais saudável. Ter uma alimentação mais saudável, fazer mais atividade física, andar mais, subir para casa de escada, não ficar usando elevador para qualquer distância. Essas pequenas coisas, eu estava em Paris agora, eu falei assim, eu descobri por quê. Só bicicleta. Paris é só bicicleta. Não, e anda. Você para achar um elevador naquela cidade, gente, não existe. Eles andam, e tudo é bicicleta. Eles andam, eles sobem escada, eles andam. Então, você vai olhar na rua, tem gordo? Não. Você pode ter alguém mais cheio, um pouquinho mais cheio, mas não tem esse grau de obesidade que a gente encontra nos Estados Unidos. Então, a comodidade nos leva também à obesidade. Lógico, existem problemas genéticos, existem delays cerebrais que fazem a gente comer mais, existem outras doenças. Mas o pior, eu acho que o grande mal da humanidade agora é o sedentarismo. Maravilhosa, adorei você aqui. Você pode passar pra gente, doutora Ana Luísa, a rede social, algum contato? É DR de doutora Ana Luísa Vilela, esse é meu Instagram, e Slimform, SLIM, form.com.br, o consultório. Isso. Adorei o site ali, gente, ó, slimform.com.br. Querida, obrigada. Volta mais vezes, é sempre bom, tá? Adorei. Eu, em Minas Gerais, a gente fazia tudo isso aí mesmo, né, Márcia? Tem que andar, tem que caminhar. Por isso que tem novidades. Aí eu vou falar para você que está em casa, enquanto a nossa moqueca vai cozinhando aqui. Quero conhecer produtos novos, botânica, olha só. Tudo bom, linda? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, olha, a gente vai continuar falando aí de emagrecer, né?
Esse é um produto sensacional e eu acho que é hora de você parar tudo que você está fazendo e prestar atenção, porque, como vocês estavam falando, emagrecer é muito importante. Claro, para nossa estética, mas é muito importante também para nossa saúde. Claro, então assim, você vai emagrecer com saúde, com LA, seca a barriga. Ai, mas eu vou tomar remédio, Nani? Não vai, não. É 100% natural, gente. Isso é muito importante falar. Então, você tem hipertensão, você é diabético, pode tomar, homens e mulheres. E olha só, que bom. Sabe como que vai funcionar? Você vai tomar 2 cápsulas dessa antes das principais refeições, certo? Essas cápsulas vão agir no nosso organismo, vão quebrar a molécula de gordura. Que delícia. Exatamente, e aí a gordura ruim não vai entrar no nosso corpo. E aí você vai tomar durante 1 mês e vai perder até 6 quilos, é isso mesmo. Daquela gordurinha que é mais difícil da gente perder, sabe? Da região da barriga, dos culotes. Sei bem. Homens e mulheres, sabe aquela barriga dura dos homens? Aquilo é terrível, hein? É terrível. E é uma das barrigas que mais matam, né? Gorduras mais perigosas, exatamente. Então chegou a hora de você emagrecer mesmo. E como é um super lançamento, a gente tá aqui. Vamos lá, gente, é lançamento hoje, hein? Como você vai emagrecer com saúde, com certeza. Com uma pílula 100% natural, você vai ligar agora. Pode ligar aí da sua casa, do telefone da casa da patroa. Sabe por quê? A ligação é gratuita. Gratuita pro país inteiro. Pra todo o Brasil, é verdade. 0800 724 2288. É isso mesmo. Vai ligar agora mesmo. E aí você vai ter uma super promoção na compra do kit, que é uma promoção de lançamento. Viu só que legal? Aí você vai ficar magro, vai ter aí um super desconto. Exatamente. Vai emagrecer com saúde. LA, seca a barriga. Liga agora mesmo, não perde tempo. Gente, tem que ligar agora, 0800 724 2288. Tem o site também, se tiver alguma dúvida que quiser esclarecer, aproveita. botanicobrasil.com.br. Lembrando que saúde é tudo. Agora com segurança, melhor ainda. Emagrecer com segurança 10 vezes mais importante. Então não fica perdendo tempo, porque a promoção é hoje. Liga lá agora, 0800 724 2288. Tá esperando o quê? É isso mesmo. LA, seca a barriga. LA, seca a barriga é a solução que você estava esperando, viu? Vai emagrecer com 6 saúde. 6 quilos de um mês, adoro. É maravilhoso, aproveita. Coisa boa. Seja bem-vindo sempre, viu? É isso aí, obrigada, viu, Nani? Obrigada, linda. Liguem, aproveita. Vamos ligando agora. Vamos lá, falando de saúde. Hoje é dia, essa moqueca tá um cheiro aqui, moqueca vegana, gente. É dia de ficar todo mundo bem. E agora, Enzo Perrondini. Tudo bom, querido? Tudo bem, Nani. E bom você? te ter aqui, querido, viu? É um prazer. E falar de um assunto tão sério, né? Para mim é um prazer e uma honra estar todo meu te receber, você aqui, viu? Enzo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente só entender a sua história. Você é fisiculturista, né? E a gente está falando hoje sobre os riscos do anabolizante, dos anabolizantes, né? Então, a vida inteira eu pratiquei esporte, né? Eu comecei com luta, depois eu passei para o levantamento de peso e, por último, para a musculação. Eu sempre tive uma genética, assim, privilegiada, e um pessoal que me incentivava. E à medida que as competições elas foram se acirrando, cada vez mais, principalmente fora do país, quando eu comecei a competir sul-americano, ibero-americano, mundial, eu comecei a fazer uso dos anabolizantes, porque a maioria dos atletas faziam. Isso há quanto tempo atrás, Enzo? Eu comecei no fisiculturismo, comecei em 89. Naquela época era até bem difícil a gente encontrar os anabolizantes, né? A gente tinha poucas opções. Usava muito de cavalo naquela época, eu lembro. A gente colocava até nos cabelos, a gente usava tudo. Tinha de cavalo e tinha, assim, poucas opções no mercado. A gente não tinha suplemento, não tinha nada e algumas substâncias eram disponíveis na farmácia. A gente chegava na farmácia e comprava. E aí a gente, naquela época, com pouca informação, fui cada vez aprofundando mais, conhecendo mais. À medida que as competições internacionais iam acontecendo, eu tinha contato assim, com atletas do mundo inteiro e fui aprendendo. E não tinha o exame antidoping? Não tinha, não? Tem o exame antidoping, Nani, mas é assim, é por sorteio. Em 200 atletas, 5 atletas são sorteados. Os 5 que são sorteados, a maioria das vezes eles são pegos. E então é muito difícil pegar, né? Faz meio que parte do... E esse risco? E o complicado? Você usou, então, durante quanto tempo os anabolizantes? Eu acho que eu comecei mesmo a usar anabolizante em 89, que eu comecei a ter um pouco mais fazer um pouco mais de uso. Na época do levantamento de peso, a gente nem tinha
disponível, né? Era pouca coisa e era mais técnica e treino mesmo. Mas no fisiculturismo, porque o que acontece? A gente tinha que fazer uma dieta muito apertada. A dieta ali era... o ano inteiro a gente competia, então tinha paulista, brasileiro, sul-americano, ibero-americano, mundial. Então praticamente era o ano inteiro de dieta e o corpo não aguentava. Então, para compensar essa falta de alimento, a gente usava o anabolizante para ter força, para ter ânimo, para poder treinar, né? Era muitas vezes? Ah, todo dia. Era todo dia? Todo dia tinha alguma coisa. E quando você sentiu que estava alguma coisa errada com a sua saúde? Foi no ano de 98 que eu fui dar um curso em Recife e naquela época estava um surto de rotavírus. E eu tive os sintomas e fui procurar ali fazer os exames médicos e eles detectaram que eu tinha anomalias no fígado e nos rins. E depois, com mais exames e com acompanhamento médico, eu descobri que eu estava num caso assim, já bem avançado de cirrose hepática. E meus rins, eles não estavam quase filtrando mais. Eu estava numa crise crônica ali de rim, renal. E aí comecei a acordar, né? E tentar desintoxicar de tudo aquilo que eu tinha usado. Nossa, e tudo isso foi por causa do anabolizante? A gente usa um monte de coisa, Nani, não é só anabolizante. É estimulante, é anabolizante, é um monte de coisa que a gente vai usando. Agora no decorrer do tempo vai intoxicando o organismo, vai intoxicando, claro. E vai prejudicando. E embora, assim, aparentemente a gente tem um físico, assim, bonito, não tem gordura corporal... por fora a gente está bem, mas por dentro vai se autodestruindo, né? E com você, o que chegou a acontecer e como está o tratamento e o que você conseguiu fazer? Na época, Nani, eu tive, assim, foram nódulos no fígado e, assim, uma suspeita já de estar avançado, com metástases. Eu lembro que os médicos que me acompanharam lá no HC, eles praticamente, assim, meio que me desacreditaram. Não. Eles me recomendaram que eu voltasse para os Estados Unidos, que eu morei lá um tempo, que lá eles davam, assim, prioridade para atleta, porque se eu entrasse numa fila de transplante aqui no Brasil, não ia conseguir eu não ia conseguir, não ia ter tempo e ia acabar morrendo. Foi o que eles me falaram, e que não tinha mais o que fazer, assim, não tinha mais quimioterapia, rádio, nada. Falaram, não tem mais o que fazer, só o transplante vai te ajudar. E você? Foi para os Estados Unidos? Não fui, Nani. O que eu fiz, eu comecei a, assim, o conhecimento que eu tinha, comecei a me desintoxicar. Eu começava todo dia a andar na esteira, fiz uma alimentação, tirei as proteínas que eu sabia que ajudava a lesar o rim, abaixei a quantidade de proteína, comia mais verdura, legumes, tomava muito líquido e aquilo lá, assim, eu acredito que também foi um milagre, né? Ele foi revertendo. Mas o bom é que você conseguiu ser muito esperto, né? Você conseguiu trabalhar, porque assim, eu já entrevistei muitos médicos aqui e aquele Jimmy Albuquerque dos Estados Unidos, ele fala muito disso, que ele teve um câncer raro também, ele tinha 50 dias de vida e lá eles trabalharam com qual o nome do tratamento dele? O tratamento do sangue vivo que ele trabalha, né? Ah, já ouvi falar. Aí ele conseguiu trabalhar com isso e descobriu que você só consegue trabalhar. Ele perguntou para mim assim, Nani, o câncer é vivo, é uma célula, não é? Ele precisa de quê para ele sobreviver? Comer, não é? Se você corta o que ele alimenta, ele vai fazer o quê? Sem alimento, ele morre. Sim. É exatamente o trabalho que você fez. Uma dieta... Vai cortando tudo que dá de alimento para... E assim, não comia nada processado, era tudo natural e nada com tempero, era tudo natural. Era legumes cozidos, comia um pouco de arroz, muito pouca proteína. É morfologia, o estudo da morfologia humana, que é o trabalho que ele fez. E hoje, como está a sua vida hoje? E o que você aconselha hoje para esses jovens que estão começando nessa sede, nessa empolgação e pensa e empolga que é o corpo perfeito, essa busca pela perfeição? Então, o conselho que eu dou é o seguinte, que não vale a pena, porque eu estou vivo aqui para dar esse testemunho, mas muitos amigos meus e muita gente que eu conheci, principalmente nos Estados Unidos, já morreram por fazer uso dessa substância. Então, eu aconselho o jovem a não entrar nessa. A musculação, como esporte, ele é um esporte saudável se for praticado com equilíbrio. A pessoa tem que ter equilíbrio.
fazer o estímulo na quantidade certa, não adianta exagerar, que também tudo que é exagero faz mal, e não usar substância nenhuma. Os anabolizantes que a pessoa pode usar são os naturais, que são as comidas, né? Tem que ter um acompanhamento, Acompanhamento. né? A melhor coisa é a pessoa ter um acompanhamento. Médico, né? Que ele já analisa, faz um exame, vê o que você pode, né, Lili, o que você não pode, como que é o seu organismo, o que dá certo, o que não dá. Porque esse é o problema. Eu acho que hoje está uma obsessão por corpo. Eu acho que a melhor coisa é... Sem o controle, né? Sem um acompanhamento médico. A melhor coisa é ter um acompanhamento médico, ter um bom profissional também, um personal que instrua direitinho a pessoa no que ela tem que fazer também, porque hoje a gente vê na academia assim, as pessoas vão e vão fazendo tudo errado, e o exercício errado também ele lesa, ele prejudica. Então, uma boa orientação, um bom médico para acompanhar, fazer exames periódicos para saber como é que estão. Tem que ter um acompanhamento. Eu tenho um acompanhamento até hoje. Tem uma médica que me acompanha, endocrinologista, tem uma equipe do HC que cuida da parte renal, porque o fígado ele regenera, mas o rim ele não regenera mais. Então, assim, aquela perda de função que eu tive, aquilo lá nunca mais vai voltar. Conseguir recuperar. Então, eu tenho que manter a função renal que eu tenho para não deixar perder mais função, porque senão um dia eu posso acabar fazendo hemodiálise. Não vai conseguir, você é um guerreiro, você vai conseguir manter tudo bem. Porque... Eu acho que assim, tive tanta disciplina na época que eu era atleta, por que eu não teria agora, que é uma questão de saúde, né? Mas eu adorei te conhecer, viu? Parabéns, viu? Também, para mim foi uma honra participar e poder dar esse recado aí para a juventude. Você pode deixar? Você quer deixar alguma rede social? Quem quiser me acompanhar no Instagram é @perondinienzo. @perondinienzo. Isso. E, assim, o que eu puder ajudar, quem quiser também alguma dica de treino ou alimentação, pela experiência que eu tenho, pode mandar lá os inbox para mim que eu respondo. Há pouca experiência, né? Só desde 89, né, Enzo? Eita. Antes, né? Bem antes, né? Bem antes. Acho que eu comecei quando eu tinha 16 anos. Eu tenho quase 33 anos de esporte. Que delícia. Parabéns, viu? Parabéns pela vitória também, viu? Obrigado. Bom te ter aqui. Volte sempre. Obrigado. Voltarei sim. Quando me convidarem, estarei presente. Pode voltar, gato. Estou aqui todos os dias ao vivo. Não tem como sair, viu? Tá bom. Vem à vontade. Quando quiser contar uma novidade pra gente, vem aqui, viu? E você que está em casa já sabe, dicas poderosas aí. Os cuidados com excesso aí, viu, gente? Anabolizante, fazer uso sozinho aí, sem um acompanhamento médico. Falou a experiência aqui dando um conselho e um alerta para todos vocês. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto já já. Aproveita, manda pergunta para Kátia Gaia, que a gente volta em 2 minutinhos.